Eu tenho um programa de web TV chamado Quarto Poder, mas na verdade esse programa, eu digo eu tenho, né? Ninguém é dono de nada. Assim. A minha empresa fez um programa que eu apresento e dirijo e que tem toda uma equipe, tem equipe de produção, tem equipe de técnica, tem pessoal. Nada é meu, como vocês vão aprender ao longo da carreira de jornalista, ninguém é dono de nada. Você é uma pequena peça dentro de uma grande engrenagem que faz o relógio se mexer. Mas enfim, eu uso o termo meu, como acredito que todos aqueles da equipe que fazem o programa tomam para si pelo carinho do trabalho que você faz. Existe esse programa Quarto Poder que eu apresento, que na verdade o programa nem foi feito para que eu apresentasse. Eu tenho uma empresa, a história é até interessante, que busca solução de comunicação para os clientes. Eu tenho um cliente que é uma corretora de seguros, chamada Celtic, ela vende seguros empresariais. E a gente estava buscando novas formas de divulgar essa empresa. Daí você vê como a internet é interessante. A gente faz anúncio em revista, faz anúncio em jornal, faz aquelas campanhas tradicionais de divulgação. E a gente descobriu que no grande ABCD, onde está essa empresa e onde está a minha também, que são as 7 cidades que compreendem a região do ABC, onde Lula nasceu, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, existia uma emissora de televisão por internet aqui, Web TV, muito bem montada. A TV por internet ela é bem interessante, a gente fez uma pesquisa, ela é aberta, ela é bem democrática. Desde que o cara tenha o sinal de internet, ele tem acesso a essa emissora. E embora ela seja regional, porque fisicamente ela está instalada na região do ABCD, ela não precisa se prender como são as emissoras de TV a cabo regionalizadas, por exemplo, que elas só atingem aquela região. A Web TV ela é internacional quanto a fronteiras. Se o cara está lá em Honolulu e acessa o site www.tvabcd.com.br, ele assiste a emissora. Isso é curioso na internet. A internet ela não tem fronteiras, né? Você colocou lá a tua emissora no ar, a pessoa conseguiu colocar uma emissora no ar, ela não tem regionalidade. Isso chamou a atenção da minha empresa com relação ao meu cliente. Eu falei, puxa vida, por um custo de mídia regional, que os custos de veiculação e propaganda nessa emissora são bem em conta. A Web TV hoje ela ainda não é cara como uma TV aberta, como você anunciar na Rede Globo e tal, nem como anunciar na TV+, que é a TV regional da TV a cabo da NET aqui do grande ABCD. O custo de anúncio da TV+, é bem mais alto do que da TV ABCD, porque embora ela tenha todo esse potencial de veiculação, a Web TV, para ser colocada no ar, precisa de uma tecnologia muito mais simples, um streaming, não precisa de todos aqueles de todas aquelas ferramentas tecnológicas para jogar um micro-ondas no ar, né? Espero que um dia vocês vão falar nisso, né? Os canais, a TV ela se propaga por micro-ondas, tá? É complicado fazer. A Web TV não. É um sinal de internet que você coloca, um site que você põe no ar, vamos pensar assim, com algumas estratégias para que a imagem chegue até as pessoas. Então o custo é mais baixo. E a qualidade de vídeo não precisa ser, pode ser em HD, mas não precisa ser em alta definição. Uma câmera pequenininha dá bem conta de colocar uma emissora de internet no ar. Por que eu estou falando tudo isso, dando toda essa volta? Porque se você fizer uma pesquisa, como jornalista, espero que faça, você vai descobrir que é uma mídia curiosa para você colocar o seu telejornal, é uma mídia barata. E no nosso caso, aí como um assessor de mídia e marketing para o meu cliente, eu falei, vale a pena você fazer um programa lá. E criamos um programa para ele. E começamos a analisar que Web TV é muito diferente de televisão aberta. Primeiro pela interatividade. Na televisão aberta, para a pessoa entrar em contato com o apresentador, tem várias instâncias, várias pessoas por quem ele tem que passar até conseguir chegar ao apresentador. Na Web TV, não. Ao lado da telinha em que você vê a entrevista, já tem ali uma área para que você envie sua mensagem. Se o apresentador tiver com um laptop, que é como é feito na TV ABCD, a partir do momento que o telenauta, a gente está chamando de telenauta, que é uma mistura de telespectador com internauta, um termo novo, para você ver como as coisas mudam cotidianamente.
ao colocar ali a sua mensagem, o telenauta, o telespectador, o apresentador online instantaneamente já vê, ou seja, o entrevistado falou, eu vi o que ele falou, coloquei ali a minha mensagem, o apresentador já tem imediatamente a resposta do público ao que ele perguntou. Ele pode integrar a pergunta do público no raciocínio, na pauta, para responder para as pessoas. Ou seja, aquilo que a gente tem em televisão, que a gente fica nervoso, não perguntou isso para o técnico da seleção brasileira, pergunta isso, não perguntou isso para o político, por que não perguntou? Isso tudo na Web TV é uma barreira que foi retirada. Eu acho que essa é a grande reflexão para a Web TV. A participação do telespectador, ela é mais rápida, mais ativa. Então, esse programa Quarto Poder eu fiz para um dos meus sócios da minha empresa, que era uma pessoa muito ligada à política, mas ele fez um programa, nós estreamos, ele apresentou um programa e recebeu um convite para dirigir o Metro Jornal. Hoje ele é o editor nacional do Metro Jornal, aquele que distribui nos faróis. O nome dele é Irineu Mazieiro. E aí a gente ficou naquela dúvida, vamos acabar? Quando ele apresentou um e já saiu, vamos acabar com o programa, vamos continuar? Eu dirigia e fazia os roteiros para ele. Eu falei, eu não sou uma pessoa, a política não é o meu prato predileto, mas eu vou continuar com o programa, já que a gente criou uma estrutura para colocar o programa no ar. Ele já está aí perto de completar um ano. A proposta dele é conversar com os políticos aqui da região. Veja bem, como eu disse, a internet é internacional. As pessoas podem ver esse programa lá no Havaí, lá em Moscou, lá em Bangkok, mas a gente sempre tem que pensar quem é o nosso foco, qual é o nosso público-alvo. Porque às vezes a gente quer falar com todo mundo, a gente acaba não conseguindo falar com ninguém. Então a proposta desse programa Quarto Poder é conversar com as pessoas aqui da região, de uma maneira muito democrática, porque qualquer indivíduo aqui da região que tenha computador pode assistir e pode perguntar para o político. Mudou um pouquinho do que era o programa que eu tinha feito primeiro, para o que eu faço. O que eu faço busca muito isso, que as pessoas perguntem para os políticos aqui da região o que é que eles fazem e o que é que eles podem fazer, que de fato as pessoas se apropriem do que os políticos aqui da região, nas diversas instâncias, seja federal, seja estadual, seja municipal, o que eles estão fazendo e o que eles podem fazer pela região. E o grande dado, eu acho, para a gente refletir sobre o web jornalismo é isso. O papel do apresentador numa situação dessas é bem de âncora mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de saber essa palavra âncora, quando ela surge exatamente no momento que a televisão aberta descobriu os links. Quando eu comecei, que eu falei, né, na época da máquina de escrever, era muito difícil você colocar um repórter ao vivo. Aliás, tudo era muito difícil no começo da televisão. Vocês já devem ter ouvido, né, um colega de vocês falar assim, vamos fazer uma sonora? Em vez de falar, vamos fazer uma entrevista, e você fica se perguntando, por que o pessoal chama a entrevista de televisão, na época dinossáurica, as câmeras eram de filme, você filmava em 35mm. Eu vivi isso. Então você ia fazer uma entrevista, você levava a câmera de 35mm para rodar em filme e precisava saber se precisava levar um gravador de rolo para fazer a sonora. Então se tinha entrevista e tivesse a sonora, tinha que ir era um armário do tamanho desse aqui mais ou menos, para gravar o áudio. Então vai ter sonora. Então o câmera ia lá com tudo que hoje um fotógrafo precisa ter para analisar, fazia a imagem e o cara fazia o áudio. Quando tinha sonora, depois você ia para a ilha de edição e tinha que casar com o sync labial, a banda de imagem com a banda de áudio. Colava lá. Quem já trabalhou com Super 8, com filme, sabe do que eu estou falando. Então você imagina que confusão que era fazer jornalismo, era tudo muito duro. Num dado momento, quando começaram as imagens a se transformar em dados magnéticos, o surgimento da fita magnética, que a imagem e o áudio na mesma fita, ficou mais fácil fazer jornalismo. Você ganha mais dinamismo. Com a propagação dos links, como eu disse, né, a transmissão da imagem na televisão, ela vai por ar, né?
por micro-ondas. Era muito complicado. Você vai botar ao vivo, você tinha que mandar um caminhão de micro-ondas para a rua para captar a imagem, transferir para uma antena, a antena mandar lá para a emissora para pôr no ar. Então era complicado você fazer as coisas ao vivo. Quando esse equipamento todo, com a tecnologia, ele foi ficando mais compacto, o jornalismo descobriu que quanto mais ao vivo ele ficasse, mais ele tinha de vida, mais ele tinha de rapidez na transmissão da informação. Isso tanto é verdade que, se você reparar nos telejornalismos de hoje, e é bom que você, como repórter, você faça uma análise crítica das ferramentas que você vai ter para trabalhar, você vai ver que hoje a principal ferramenta dos telejornais que mais tem audiência, que são aqueles jornais policialescos ali, do Datena, do Faccioli, aqui na região, tal. Não o caso da Globo, a Globo é muito resistente, vai perdendo terreno por causa disso, são os helicópteros. Porque o helicóptero hoje é a personagem principal desses telejornais. Ele fica ao vivo, às vezes ele consegue consumir 20, 30, 40 minutos de programa com imagens geradas ao vivo. Isso era impossível. Se a gente lembrar que nem eu falei, né, da época da Sonora, o helicóptero cairia só com o peso do equipamento que precisaria para botar ele ao vivo. Então, quando no jornalismo começou essa história, essa volta que eu estou dando faz sentido. Essa história de que você conseguia colocar várias coisas ao vivo ao mesmo tempo, você precisava ter dentro do estúdio alguém que segurasse tudo isso que está no ar. Porque quando entra ao vivo você não fala, está no ar. Quem que segura tudo? O âncora. O âncora deixa de ser aquele apresentador que a gente tem ali característico, principalmente no jornalismo norte-americano dos anos 70, começo dos 80. Esse apresentador era um cara, um leitor de cabeças, né? Ele lê teleprompter. Deixa de ser aquele Cid Moreira. Não é à toa que o Cid Moreira ainda assim, mas o que tem o cabelo branco é o Cid Moreira, né? De cabelo branco. Então, o Cid Moreira é um leitor de cabeça. Para ser um jornalista, para ser a âncora que segura tudo que está no ar. É um cara que tem conteúdo, muitas vezes, para derrubar o teleprompter. E aí você vê essas figuras, que é a figura do Datena, por exemplo, né? Ele tem lá o teleprompter, ele tem lá mais ou menos um roteiro guia, mas conforme as coisas estão acontecendo, ele ancora aquilo. Ele coloca tudo de volta no chão, né? Pega tudo que está no ar e coloca tudo no chão. Então, essa figura do âncora, que passa a ser muito importante no nosso jornalismo contemporâneo, na Web TV, ele vai ter um papel mais maluco ainda. Porque além da possibilidade em Web TV de você colocar qualquer camerinha de computador no ar, o cara pode entrar ao vivo da Austrália, o cara pode entrar ao vivo do telefone celular. Reparem no jornalismo atual como entram imagens gravadas de telefone celular, coisa que não ocorria antigamente. Existia um purismo muito grande com relação ao jornalismo. Quando eu trabalhava na TV Cultura, o cara que fazia a imagem da semana, o repórter cinematográfico que fazia a imagem da semana, recebia um prêmio em dinheiro. Eram imagens belíssimas, privilegiava-se a bela imagem, né? O contraluz, a iluminação bem feita. Hoje esse purismo deu lugar ao dinamismo. Se o cara gravou o assassinato numa câmera de segurança que você mal enxerga, as pessoas, por sua vez, se acostumaram a ver isso. Porque as pessoas assistem o YouTube, elas veem muita imagem pela internet. A Web TV entra nesse contexto. Um contexto que o purismo dá lugar ao dinamismo. E o apresentador, o jornalista que vive essa realidade, ele é um âncora, mais âncora ainda, né? É a única coisa que está parada num universo em que a pauta pode virar. A grande pergunta não precisa ser do profissional de imprensa, pode ser de um especialista na área que está vendo o programa. Ou seja, cada vez mais o repórter tem que ser humilde.